Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição Ideias e Respostas, hoje quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Todas as suas ideias, todas as suas preocupações, a partir de hoje já tem espaço. O espaço chama-se Ideias e Respostas. Hoje, como dissemos, é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Temos como tema hoje autoridade e submissão. Mas antes de partirmos para o nosso tema, temos cá nos estúdios o nosso levita Elias Miguel, que vai cantar para nós. Antes, gostávamos de nos dirigir a ele e saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Lionel. Queremos externar a nossa gratidão pelo convite e dizer que para nós é uma bênção estar aqui no vosso programa. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, então. O primeiro número. Obrigado. Vamos glorificar o nome do Senhor com uma canção de nossa autoria que tem como título Fiel é meu Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Elias Miguel, com esta canção de abertura. Ele é fiel, Ele é fiel. Como dissemos no princípio, o nosso tema de hoje é autoridade e submissão. E temos como convidado o pastor Erickson Dlang, que já se encontra nos nossos estúdios. E vamos já à conversa, a quem me dirijo também para saudá-lo com a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Lionel, a paz do Senhor, caros internautas, a todos que nos acompanham. Foi fácil chegar aqui? Foi, bem fácil. Muito bem, muito bem. Como tem sido a sua vida? Sabemos que lidera a igreja, as ovelhas, nesta fase da pandemia. Parece que nessa fase da pandemia essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque liderar nesse tempo não é fácil. Envolve muito mais esforço, ou requer muito mais esforço, definir estratégias, né, eficazes para continuar a assistir a igreja. Então, nesse período, temos nos desdobrado de diversas maneiras, temos estado sempre ativos no sentido de procurar assistir os membros, né? Mas o restante, estamos bem de saúde. E conseguimos fazer alguma coisa pela causa do rei, porque não podemos abandonar as ovelhas. Nessa altura eu costumo dizer que é nesses períodos que as verdadeiras lideranças são comprovadas. Muito bem. Desde já agradecemos ao pastor Erickson Dlang por ter aceito ao nosso convite e vamos aqui discorrer um pouco sobre aquilo que é autoridade e submissão, para dizer que o pastor Erickson Dlang é pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Calamba-Quiaxi. Estou certo? Certo. Lidera o Centro Boas Novas. Boas Novas. E acredito que, obviamente, nos trará aqui boas novas sobre autoridade e submissão. Vamos então a ela. Para o pastor, o que significa autoridade? A autoridade significa a capacidade de mandar e se fazer obedecer, ou ainda o direito de mandar e se fazer obedecer, né? Basicamente, ou de forma muito simples, a autoridade é isso. É alguém estar investido de, podemos também até considerar como poder, alguém estar investido de um poder no sentido de materializar alguma ação, ver cumprido algum objetivo e exercer então esse poder para influenciar outros a cumprir um determinado objetivo, um determinado programa. Estabeleça-nos então aqui a diferença entre poder e autoridade. Na verdade, essas palavras estão relacionadas, né? Poder e autoridade. A fronteira é muito tênue, ou seja, a linha que separa essas duas palavras é praticamente ínfima, é praticamente inexistente. Enquanto a autoridade é a capacidade de mandar e se fazer obedecer, já o poder é o exercício dessa capacidade. Isto é a influência que se faz a alguém no exercício dessa capacidade. Então, essas duas palavras acabam estando interligadas, poder e autoridade. Porque há aqueles casos em que a pessoa está revestida de poder, mas não se faz obedecer também. Também há esses casos. E aí nós estamos na contramão daquilo que é o princípio da autoridade. Como crentes, nós sabemos que nos guiamos por princípios que vêm da palavra de Deus. E um dos princípios muito importantes no reino de Deus é o princípio da autoridade. Então, quando não há obediência a uma determinada autoridade ou a alguém que tem o poder, neste caso nós estamos na presença de rebelião, que é o oposto da autoridade. Ok, muito bem. E o que é submissão? A palavra submissão pode ser traduzida como subordinação, como obediência mesmo. No latim, ela dá a ideia de estar sobre a mesma missão. Por exemplo, eu costumo ilustrar da seguinte forma quando nós vamos falar sobre submissão no lar e no que diz respeito à posição da mulher ou o papel da mulher, que é um assunto muito discutido. Quando a Bíblia diz que
Eva devia vós ser mulheres, submissa, vós mulheres, Submeteis. submetei-vos aos vossos maridos. Né? Na verdade, podemos entender que o marido tem uma missão e a mulher vai auxiliar no cumprimento dessa missão. Ela se submete à orientação do marido para o cumprimento dessa missão. É onde nós percebemos que submissão é estar debaixo da mesma missão. Ou seja, duas pessoas estão na mesma missão, procuram cumprir a mesma missão. Agora, é verdade que vamos observar aí alguma hierarquia. Sim. Uma posição em que alguém aparece como superior e alguém aparece como subordinado. E isso para dizer o quê? Que sempre que há submissão, se fala de submissão, existe alguém que está abaixo. Então é aí onde nós vamos entender que submissão é subordinar-se. É obedecer a uma vontade, a uma autoridade, a uma orientação. Então, devemos apagar das nossas mentes a ideia segundo a qual as mulheres, ao aceitar a submissão, são escravas dos maridos. Essa pergunta é muito, muito pertinente. Devemos apagar essa ideia, porque submissão não é escravidão. Tanto as mulheres devem compreender essa verdade e os homens devem aceitar. As mulheres devem compreender porque muitas das vezes têm uma ideia errada ou deturpada de submissão. E os homens devem aceitar porque estão a fazer um mau uso desse princípio, obrigando as mulheres a fazerem coisas, né, que são contrárias ao bom senso, se calhar à boa moral e até à palavra de Deus. E por que eu digo que essa pergunta é pertinente? Porque quando nós analisamos o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo, ou melhor, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, nós conhecemos muito bem esse texto. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que eu cito esse texto quando nós estamos a falar de submissão? Porque, na verdade, o assunto submissão que Paulo fala a partir do versículo 22 está ligado ao versículo 18, onde Paulo fala de encher-se do Espírito Santo. Isso significa que quando Paulo falou sobre encher-se do Espírito Santo, ele depois vai mostrar como é que se deve encher do Espírito Santo. E aí aparece o versículo 19, versículo 20, versículo 21 e 22 a explicar como é que se traduz esse encher-se do Espírito Santo. Então ele vai dizer, cantando entre vós, entoando cânticos espirituais, louvando ao Senhor, as mulheres sendo submissas, ou seja, a submissão é resultado de quem é cheio do Espírito Santo. Boa. E também mostra que o próprio marido também deve ser submisso. Esse assunto é meio escandaloso para os homens. Como é que o marido vai ser submisso? Amando a esposa, demonstrando amor e da forma como Cristo fez, sacrificando-se pela igreja, e o marido vai consentir sacrifício pela esposa. Muito bem. Como é que se processa o ambiente, autoridade e submissão, numa relação entre o líder e liderado? Entre líder e liderado. Nós, como liderados, precisamos entender que toda autoridade, ou seja, o líder é uma autoridade. E toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade está na posição de autoridade, ou toda pessoa que exerce autoridade, que está na posição de líder, só está naquela posição porque Deus permitiu. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 13. Não há autoridade que não vem de Deus. Então, o liderado deve entender que, ao se submeter àquela autoridade, ao líder, ele está, de outro modo, a obedecer à orientação divina e até a reconhecer a autoridade de Deus. Porque sempre que nós nos rebelamos contra uma autoridade instituída, nós nos rebelamos contra Deus, a verdadeira fonte de autoridade. Por quê? Porque Deus é a autoridade suprema, é a autoridade absoluta. Toda autoridade que nós conhecemos, quer governos, quer impérios, quer ministérios, quer líderes eclesiásticos, em empresa, enfim, na escola, o professor para com o aluno, em casa, o filho diante do pai, é uma autoridade delegada que vem de Deus. Então,
o liderado deve reconhecer essa autoridade como alguém que vem de Deus e, ao nos submetermos a ela, essa autoridade, nós estamos obedecendo a Deus. Já o líder deve exercer a sua autoridade, a sua posição de liderança, no sentido de que o propósito de Deus se cumpra na vida do liderado. Ou seja, ele não deve procurar fazer ou satisfazer a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Por isso é que Jesus disse que eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu vim para liderar a humanidade no caminho da salvação, vamos assim dizer, né? Mas não é para que a minha vontade se cumpra, é para que a vontade de Deus se cumpra. Muito bem. Recebemos sinal a partir da Regi que estamos com problemas na nossa transmissão, mas os nossos internautas não precisam se preocupar porque nós nos precavemos, estamos a gravar a transmissão, nós vamos editar, se não chegar com a maior qualidade possível, amanhã nós prometemos passar em diferido o mesmo programa. Vamos continuar aqui, pastor Erickson Tlang falou aqui sobre a questão relacionada à autoridade constituída. Existe uma passagem bíblica que diz que toda autoridade foi instituída por Deus. E vejo pessoas a aplicarem, né, dizer que presidente ímpio, não ímpio, cristão, não cristão, desde que está lá, Deus é que o instituiu. Eu gostaria que fizesse uma abordagem em relação a este versículo. Ok, eu acredito que, com base no livro de Romanos, salvo erro, que nos diz assim: toda alma, a partir do versículo 1, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E aqui surge a questão, conforme foi colocada: presidente ímpio, governador descrente, quem o colocou? líder da igreja que também desviado, é quimbandeiro. Sim. Será que foi Deus que o colocou? Atenção, que Deus, na sua vontade permissiva, atenção, ele permite, dá a liberdade do ser humano fazer escolhas. Boa. O que significa que essas autoridades estão ali por permissão de Deus, mas não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus. Um exemplo na Bíblia, a história de Saul. Saul não foi o rei escolhido por Deus. Aliás, quando nós vamos ler a história de Saul ali no primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 10, 11, capítulo 10, 11 e 12, ele foi escolhido para ser capitão do exército, primeiramente, e não para ser o rei. Mas isso aconteceu por quê? Porque Israel queria imitar as outras nações. Queremos um rei. Mas o propósito de Deus não era que eles tivessem um rei naquele momento. Porque já o tinham, se calhar. Já tinham o rei dos reis, soberano, o Senhor Jeová. Mas era propósito de Deus que Israel tivesse um rei à semelhança de outras nações, mas não naquele momento. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 49, salvo erro, em que Jacó está... Não, Gênesis capítulo 39, em que Jacó está a dar a bênção sobre os seus filhos. Quando ele vai se referir ao seu filho Judá, ele dá uma profecia sobre o cetro, sobre o trono, mostrando que no futuro Israel teria um rei, segundo a vontade de Deus. Só que Israel se apressou. Eu costumo dizer às vezes, fazendo um trocadilho, que Israel procurou andar pela pressa e não pela promessa. E às vezes é isso que acontece. Então escolheram Saul. Deus permitiu, mas não era a vontade de Deus que Saul reinasse. E é assim que depois Saul começa a errar, e aí nós precisamos aprender que Deus às vezes nos deixa fazer as nossas escolhas para que nós aprendamos com os nossos erros e compreendamos que a escolha dele é melhor, a vontade dele é melhor. Depois de Saul começar a maltratar Israel, a falhar no seu governo, é que o povo começou a compreender que o escolhido era Davi.
Aí você vai perguntar, será que Deus não sabia que Saul havia de maltratar o povo, que havia de falhar? Sabia. Mas ele permitiu para que o próprio povo aprendesse. Então é isso que acontece. Chegam governadores, chegam líderes, a posição, né, de governo, presidentes, enfim, mesmo sendo ímpios, né, Deus permite. E isso porque Ele nos dá a liberdade de escolher, mas também para nos ensinar que nós precisamos depender inteiramente dEle. Então, quando a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, precisamos entender que Deus permite pessoas estarem em posição de autoridade, mesmo quando essas pessoas não cumprem a sua palavra, não conhecem a sua palavra, mesmo até sendo descrentes. Boas. Estamos aqui a discorrer um pouco sobre aquilo que é autoridade e submissão, e temos nos nossos estúdios o pastor Erickson de Langa. E já aqui nos definiu a palavra autoridade, estabeleceu a diferença entre autoridade e poder, também falou um pouco sobre submissão. Vamos, dentro de alguns segundos, num curtíssimo intervalo, voltamos logo a seguir. Não se desconecte, o programa está muito bom. Vai nos cantar ou nos levar ao intervalo o nosso levita Elias Miguel, um homem de Deus abençoado, grande compositor, está aqui a preencher este vazio entre eu e o meu muito amado pastor Erickson de Langa. Aleluia. E
seu nome é Cristo. O seu nome é Cristo. Todo-Poderoso, sustentador do mundo. Ele é fundador dos séculos. Aleluia. O seu nome é Cristo. Declara comigo em casa. Sustentador do mundo. Sustentador do mundo. Sustenta a minha vida. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. Sustenta a minha vida, Deus. Sustentador da criação. Ele é sustentador da criação. Que venceu a morte. Que venceu a morte e comprou minha vida para Deus. Daqui fala o vosso Boiteca Martins, músico e compositor. Estamos aqui para falar das qualidades da Zion. Ô, Cirrone, eu queria falar uma boa coisa. Zion para mim é Uma universidade. Zion para mim é uma terra. Zion para mim é uma família. uma lavra. Uma terra cheia de bênçãos, estás a ver? Algo que vai chegar um momento que vai resplandecer. Vai resplandecer. Algo extraordinário. Porque é um dos sítios, é o local onde eu me sinto mais confortável. Ai, a Zion é o céu que todo mundo quer pisar. Não posso responder essa pergunta. 2021, eu espero poder consertar certos erros que eu cometi em 2020 e poder avançar com os meus objetivos que eu tracei para 2020. É o jardim onde saem flores lindas. Uma lavra onde nós encontramos muitos frutos e nós chegamos nessa lavra, encontramos os frutos, não só comemos de fruto, mas Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa Ideias e Respostas, transmitido na Zion TV Angola, das 19 às 20 horas, com a apresentação do jornalista Lionel Bernardo. Hoje temos nos estúdios o nosso pastor Erickson Tlang e o tema é autoridade e submissão. Pastor Erickson Tlang, quando da reta final da nossa primeira parte, nós falamos um pouco sobre aquilo que foi a vontade ou não vontade de Deus em relação a Saul. Agora eu gostava de saber o que leva o líder a ser desautorizado pelos seus liderados. Muitas vezes essa situação em que um líder é desautorizado pode resultar de diversos fatores, como por exemplo o caráter desviado
de um liderado, por exemplo, porque existem aquelas pessoas cujo caráter não foi totalmente transformado, ou ele não se deixou moldar. Muitas das vezes um líder é desautorizado pelo facto de também ele próprio não se fazer respeitar como líder, procurando respeitar os outros, valorizar os outros. Então, são diversos fatores que podem levar um líder a ser desautorizado. Há ainda o facto de um líder que até é líder, mas ele não foi colocado naquela posição de forma legítima. Ok. Então, Como, por exemplo, os golpes de Estado. exatamente. Isso vai criar, vai dar asas, né? Conforme se diz na gíria, aos liderados para, em algum momento, desafiar o líder, contestar a sua liderança. Porque eu costumo dizer que verdadeira autoridade só é reconhecida quando é introduzida por uma outra autoridade. É como no ministério. Para nós sermos ordenados ao ministério e reconhecidos como ministros, atenção que eu não estou a falar aqui da chamada. Sim. Nós sabemos que a chamada é divina. Sim. Mas o reconhecimento na terra diante dos homens, né, será aceite ou validado quando uma outra autoridade que já foi instituída me introduzir. Okay. Um exemplo. Paulo só foi aceito por ter sido introduzido por Ananias. E Barnabé. Okay. Atenção. Esses já eram reconhecidos no seio dos discípulos ou dos apóstolos. Sim, só que também há aqueles casos, pastor, em que ele foi legalmente instituído, lhe foi dado poderes, mas as ovelhas, cuja liderança depende de si, vê nele alguém que não tem chamado. E começam a fazer confusão. Acontece nas nossas igrejas. Aí o que poderá ter acontecido? Ou o que vai acontecer se uma pessoa é colocada na posição de liderança sem ter chamado? Ele vai começar a usar a posição de liderança para o benefício próprio. E é claro que isso vai trazer descontentamento. Vai começar a usar a posição de liderança para destratar os outros, para se sobrepor, para se exaltar. Isso vai trazer descontentamento. Aí, o que se pode aconselhar é que esses liderados devem orar por esse líder, embora nós não gostamos muito desse conselho. Orar só, não, da igreja também exagera, mas deve orar. Não, aqui vem a máxima, né, de dividir a palavra oração em duas partes. Orar e agir. Oração e ação. Ok, eu ia chegar lá. Precisamos orar porque, mesmo ele sendo um líder sem chamado de Deus, mas ele está ali porque Deus permitiu. Atenção. E eu vou falar mais uma vez de Saul. Por que eu falo novamente de Saul? Porque é um livro que nós estivemos a estudar, né, recentemente, o primeiro livro de Samuel. Nós recordamos aquela história em que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Não matou. Mas não matou. Porque ele reconhecia nele como um ungido de Deus, ou seja, uma autoridade que Deus colocou, Deus permitiu que ali estivesse. Agora, é aqui onde eu digo que nós devemos orar por esse, para Deus dar o tratamento. E nas instituições, confissões religiosas mais organizadas, essas pessoas, os liderados, podem recorrer à pessoa, à liderança, a quem esse líder presta contas. No caso, nós estamos a falar dos pastores presidentes, dos apóstolos, dos reverendos, né? Aquelas instituições que têm essas figuras. Aí sim, vão recorrer para mostrar o seu descontentamento e pedir alguma intervenção para resolver algum problema. Mas deixa-me só terminar essa questão muito rapidamente. Há também a possibilidade desse líder ser desautorizado, porque há uma outra fonte de autoridade ali no meio. Ou seja, existe alguém a tentar usurpar a posição do líder máximo.
Alguém que influencia, alguém que faz grupinho, Ok. alguém que atua nos bastidores. Ok. E aqui nós temos uma segunda fonte de autoridade, ou uma segunda posição de autoridade, alguém que exerce influência. E quando há duas figuras de autoridade num lugar, numa instituição, o que é que acontece? O caos se instala, a desordem entra. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus era a autoridade máxima, mas por causa de darem ouvido à voz da serpente, que é personificação de Satanás, aí então Satanás passou a ter autoridade e influência sobre Adão e Eva. Boas. Muito bem. E diante de uma situação, né, que podemos dizer de calamidade, nós não somos submissos à autoridade instituída por Deus. Aprendemos. Agora, há um cenário triste apresentado por Jesus quando falava sobre a parábola do filho pródigo, em que apresenta a imagem de um pai autoridade e imagem de 2 filhos. Perante esse cenário do filho pródigo, estamos numa verdadeira desautorização? Estamos sim. Primeiro, e esse é um cenário muito bom, a história do filho pródigo e do pai e do irmão mais velho. Embora nós usamos muito esse texto para falar de família, falar da graça de Deus, né? A soberania de Deus, e alguns usam também esse texto para falar sobre arminianismo, calvinismo e blá blá blá. Mas ele também serve para ilustrar como é que a autoridade funciona, e a quebra desse princípio, né, também funciona. Nós temos o pai como figura de autoridade, e um pai, uma mãe é sempre figura de autoridade. E há um amigo meu que brinca dizendo que se nós tivéssemos, ou se nós fôssemos autossuficientes, no nosso bilhete, na nossa cédula, não viria filho de e de. Boa. Quer dizer que se nós somos filhos de e de, filho do senhor fulano, senhora fulana, é porque tem alguém em posição de autoridade sobre nós. Então um pai, uma mãe é sempre uma figura de autoridade. Independentemente de quem seja. Independentemente de quem seja, o caráter do pai, o comportamento do pai, mesmo que seja mau, é sempre nosso pai. Mesmo que for feiticeiro. É nosso pai. É nosso pai. Agora, aí nós vemos que o pai é desautorizado na medida em que o filho entende que podia seguir o seu próprio caminho. E é isso que acontece, né, para o princípio de autoridade ser quebrado. A pessoa entende que não precisa se submeter às orientações de alguém superior e pode seguir o seu caminho de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua razão, de acordo com o seu entendimento. O filho pede a herança e veja que é uma falta de respeito. Por quê? O filho ou o pai só podia dividir a herança quando estivesse prestes a morrer, e o filho só podia receber parte da herança depois do pai estar morto. Isso significa que ele, ao pedir parte da herança, de certa forma estava dizendo, para mim, o pai já não existe. Triste. E na quebra do princípio da autoridade é isso que acontece. Eu vou andar como se não tivesse mais ninguém em posição de autoridade acima de mim. Eu vou fazer a minha vontade. Há o outro momento em que a autoridade, ou o princípio da autoridade, é violado. Quando o filho mais velho questiona a atitude do pai. Esse teu filho já não é meu irmão, é esse teu filho. Você está a tratar com ele com benevolência, né? Com bondade. Mas não devia ser assim, porque ele desperdiçou, esbanjou a riqueza, foi, te desautorizou. Ou seja, o facto de um irmão ter desautorizado o pai, o líder, não nos dá o direito de desautorizar também o nosso pai. Ok. Mas não será que o irmão mais velho estava a simplesmente trazer a memória do pai de que, já que ele cometeu, o pai devia ser severo e cumprir as leis, as normas? Uma vez que pediu antecipadamente um patrimônio Sim. que devia ter pedido só depois de morrer? Ok. Sim, nós podemos entender que ele estava a querer recordar o pai, né, que esse violou e merece ser punido. Sim. Mas nós
precisamos saber que a relação de um pai para com seu filho e de um filho para com seu pai sempre, ou deve ser sempre, uma relação de amor. O pai baseia ou pauta, desenvolve a sua relação com os filhos na base do amor. E na base do amor existem questões que nós vamos abafar. E nós precisamos aceitar isso. Às vezes, eu já vivenciei isso, que você está a ralhar um filho e esse filho diz, o fulano também fez. Qual é a atitude que eu tenho tido? Eu digo, não, eu estou a tratar contigo, não é com ele. Você que foi apanhado. Então não me fales dele. Não me queixes do teu irmão. O assunto é contigo. Se o teu irmão fez ou não, um dia depois eu vou tratar com ele. Então é mais ou menos isso. Ou seja, esse é o momento do irmão em que ele foi recebido de volta, foi aceito. E você precisa entender o pai. Porque afinal de contas, o pai sentia a falta desse irmão. Agora, nós precisamos também ser coerentes no sentido de reconhecer que aquela história serve para ilustrar o amor de Deus para com a humanidade. E até serve para... Jesus apresentou aquela história para mostrar a atitude negativa dos fariseus. Porque no princípio de Lucas 15, o versículo 1, fala que os fariseus falavam mal de Jesus por comer com publicanos e pecadores. Então Jesus conta essas parábolas no sentido de mostrar que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é universal. E o irmão mais velho, na verdade, representa os fariseus que entendiam que o amor é só para eles. O amor de Deus. E não para os gentios. Que falham. Muito bom, muito bom. Pastor, que avaliação faz daqueles grupos que se organizam nas igrejas para destituírem seus líderes? É uma atitude de rebeldia. Isso faz recordar a história de Arão e Miriam, Números capítulo 12. Ou ainda a história de Datã, Coré e Abirão desafiaram o sacerdócio ou questionaram o sacerdócio de Arão. É uma atitude de rebeldia. E nós vemos como é que Deus tratou aquilo, com ira, com vingança. Deus saiu em defesa, porque a atitude de destituição ou a iniciativa de destituição, o conluio, né, a criação de grupo para destituir o líder, é uma atitude negativa que de certa forma vai criar instabilidade na própria organização. Então isso é reprovável. Existem formas mais corretas e legítimas de tratar certas questões, né, que não são do agrado de todos. E não é como, por exemplo, quando há golpe de Estado, nem todos reconhecem como a forma. Aliás, Nações Unidas se levanta, ou o OA se levanta e por aí fora para condenar. Porque existem formas legítimas por via da Constituição de alcançar o poder. Muito bom. Já assim na reta final, eu gostava que o pastor disse aqui a última palavra baseando-se no tema. Autoridade e submissão. Nós precisamos entender que a autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Quer dizer que quem exerce autoridade, seja presidente, seja governante, seja ministro eclesiástico, seja o patrão lá na empresa, seja o pai, seja o marido, enfim, qualquer um que estiver em posição de autoridade deve reconhecer que essa autoridade é delegada. O princípio da autoridade é cumprido quando nós damos ouvido, obedecemos a uma orientação, nos submetemos, nos subordinamos. E por isso é que eu recordo o texto de Isaías, no capítulo 65. É um momento que o profeta ralha o povo, mas no versículo 3 ele diz, ouvi e vivereis. Ou seja, se vocês ouvirem a palavra de Deus, que é autoridade, haverá vida. Sempre que há quebra do princípio de autoridade, há morte. E isso para dizer que nós precisamos nos submeter à autoridade instituída para que tenhamos vida, para que haja paz, para que haja estabilidade. Porque se assim não for, nós próprios que seremos os causadores
da confusão. Então, autoridade e submissão são princípios bíblicos que não servem só para quem é cristão, na verdade. Até para quem não é cristão. Nós vemos que um exército só é coeso e consegue grandes vitórias por causa do princípio da autoridade. A unidade policial ou a esquadra policial, a unidade do exército militar, nós vemos que aí há o princípio de autoridade e isso funciona a rigor. E é em função disso que esse exército se torna coeso, se torna unido e consegue alcançar grandes vitórias. Porque se cada um quiser fazer o que bem entende, cada um quiser ditar as regras, haverá confusão. E para terminar, nós recordamos a história de Israel que nos é contada no livro de Juízes. Os versículos mais sonantes do livro de Juízes são aqueles no princípio e no fim, tanto no capítulo 1 como no capítulo 21. Diz: e naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos. E foi o período mais negro da história de Israel, porque cada um fazia o que bem entendia. Quando não há autoridade, quando não há submissão, há anarquia. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, pastor Erickson Lang. Contamos tê-lo novamente nas próximas edições. Obrigado, será um prazer. Este é o seu programa Ideias e Respostas. Estamos na reta final, mas vamos terminar com música. Para dizer que hoje é dia 16 de setembro de 2020, estávamos em conversa com o pastor Erickson Lang, o tema autoridade e submissão. Já sabe, tens as suas dúvidas, queres saber sobre alguma coisa, já há um espaço marcado aqui, Zion TV, a sua televisão. O seu programa Ideias e Respostas traz consigo temas interessantes que levam até a si o melhor do mundo cristão. Até a próxima. Despedimos deste lado com esta belíssima música do nosso convidado musical, nosso irmão Elias Miguel.
Messias, deixa o som da tua cruz ecoar em nós, ecoar em nós. Messias, deixa o som da tua cruz ecoar em nós, ecoar em nós. Que o som da cruz ecoe sobre a tua vida nessa noite, sobre a tua família. Aleluias. A sombra do que Deus faria no Calvário, eu vejo em o Pai e Filho no Monte Moriá, o reflexo do sonho de Jacó, quando sobre a pedra o mesmo repousou, aquele que um dia de espinhos coroado foi, hoje em glória coroado de poder e majestade. Messias, na cruz eu vejo escadas ligando terra e céus. Messias, eu vejo o Cordeiro morrendo em meu lugar. Messias, na cruz ganhei acesso ao trono de justiça. Messias,